começando mais um vlog. Terminei o volume 4 das cartas da Katherine Mansfield. Esse volume foi publicado em 1996. Foi o volume que eu mais gostei, foi o que eu mais marquei. E eu gostei porque é o volume que vai tratar do período em que ela vai escrever os contos pelos quais ela ficou mais famosa e vai publicar o livro Êxtase, né? E Festa ao Ar Livre. Vai preparar a publicação de Festa ao Ar Livre. Esse volume compreende os anos de 1920 e 1921. Ela, no volume passado, estava na França. Aqui nesse volume ela volta para a Inglaterra, volta a viver com o marido, mas em um outro patamar de relacionamento, né? Houve aquela perda de inocência do volume anterior, e agora ela está numa postura que ela, quando ela precisa, ela não busca ele, né? Então, principalmente com relação à doença dela, porque ela sabe que ele não aguenta, ele está em processo de negação, não aceita conversar sobre esse tema. E também não é uma pessoa que vai ajudá-la, né? Então, sempre que ela precisa de dinheiro, ela se vira sozinha, não quer realmente depender dele, porque sabe que ele vai dar uma bola fora. Depois ela vai para a França, porque na Inglaterra a saúde dela dá uma grande piorada. Ela vai para a França e nesse período todo ela ainda trabalha ao escrever resenhas e críticas literárias para o jornal, mas ela vai deixar de escrever isso porque ela percebe que ela quer colocar o foco dela na escrita dos contos e publicar a coletânea de contos dela. Então ela abandona esse trabalho de crítica literária e vai colocar o foco na escrita dos contos. E essas cartas são deliciosas porque ela vai falar sobre o que ela quer fazer com esses contos, mas vai falar principalmente sobre os livros que ela lê por prazer, né? Pelo amor, né? E aí é delicioso ler a Katherine falando sobre literatura de uma forma muito pessoal, né? Então eu acho que é por isso que eu gostei tanto dessas cartas. E também nesse período ela vai para a Suíça já com o marido, e lá ela convive muito com a prima dela, que é outra escritora, né? Ficou conhecida como Elisabeth von Arnim. Escreveu O Abril Encantado, que foi o livro mais famoso, que é inclusive um livro que a Katherine não gosta. Ela gosta de outro livro da Elizabeth, Vera, mas O Abril Encantado ela já não gostou, eu também não gosto, né? Acho muito fofinho o livro, né? Não é meu estilo. No livro Vera, a Elizabeth vai tratar de uma relação abusiva, um livro bastante interessante. Mas tá, voltando aqui. Então, tem essas cartas dessa convivência com o marido, já em outro patamar, né? Meio como parceiros, né? Eles se entendem na literatura, quando eles falam de arte, eles se entendem. Mas não é aquele amor inocente que a gente vê nas outras cartas, que ela queria construir um mundo só para eles, né? E ainda tinha uma esperança de fazer uma família, enfim. A Katherine, ela teve durante muito tempo uma gonorreia não diagnosticada. Ela tinha sintomas, mas não estava diagnosticado, e isso, estima-se que isso tenha causado a infertilidade dela. Ela, no início, né, nas primeiras cartas, tem essa vontade de ter filho. No volume passado, inclusive, ela estava tão sozinha na Itália, que ela até falou: eu quero adotar uma criança, né, escreve pro marido: será que eu posso adotar uma criança, alguém para conviver aqui, uma coisa para eu cuidar. Depois ela fala: eu quero ter um cachorro. Enfim, aquele volume é muito triste, né? E aí esse volume vai terminar com ela voltando para Paris para tentar um tratamento, assim, que é a última esperança dela, que é um tratamento de raio-x contra a tuberculose, que a gente já sabe que não funciona. A menina tá acordando aqui. Mas é isso, é o volume que eu mais gostei, tá? Pelo fato de que aqui a Katherine fala muito sobre literatura, e ela é isso. Fala de uma forma apaixonada. Deixa eu ir aqui, gente. Tchau. Biografia da pintora sueca Hilma af Klint, pela alemã Julia Voss, que é uma jornalista formada em História da Arte, crítica de arte. Essa biografia foi a primeira biografia de peso dessa pintora, redescoberta recentemente, né, em 2018, e foi publicada a biografia em 2020. É muito gostosa de ler, a autora dá um tom bastante casual, embora seja uma pesquisa de peso, com muita consulta a fontes, especialmente os cadernos da pintora. A autora aprendeu sueco especialmente para fazer essa pesquisa, e vai seguir
em ordem cronológica a vida dessa pintora, contextualizando na época, na Suécia de seu tempo, e também um pouco da vida da família dela. A Julia toma bastante tempo para falar da arte produzida pela Hilma, não só comentar essa arte, descrevê-la, como colocar no contexto de seu tempo e colocar no contexto de crenças da Hilma, porque a Julia faz questão de deixar claro que essa arte era expressão das crenças da Hilma e a Hilma não pode ser reduzida a essas crenças, né? A Hilma desenvolveu aí um sistema próprio de pensamento a partir de diversas crenças cristãs, espiritualistas, teosofia e antroposofia especialmente, mas também uma conversa com a ciência de seu tempo e como ela via isso como uma coisa só e não como elementos contraditórios. E como essa visão de mundo ela tenta expressar por meio da pintura e como essa pintura foi feita, aí de acordo com as crenças da Hilma, foi feita em diálogo com seres superiores. E o que a Julia faz é respeitar essa visão da Hilma. A Julia não julga isso. Ela coloca essa questão do diálogo com seres superiores como um fato, tal como a pintora teria colocado. E cabe ao leitor, a partir de sua concepção de mundo, julgar esse fato, né? O fato é que a Hilma pintou essas obras em diálogo com espíritos e ela as via como uma forma de revolucionar espiritualmente o homem. Então, uma revolução espiritual por meio da arte. Alguns leitores podem se sentir, então, incomodados que a autora não tenha feito um julgamento prévio, né, tenha colocado isso como um fato e que isso ocupe tanto espaço na obra, mas é porque isso é fundamental na pintura produzida pela Hilma. A Julia Voss já chegando no livro, no prólogo ela já vai dizer 5 mitos aí sobre a pintora que devem ser desfeitos, especialmente o mito de que seria aí uma pintora que não expôs suas obras, ela buscou expor suas obras sempre, não conseguiu, e aí decidiu dedicá-las ao futuro, às pessoas do futuro, a nós. E o fato de que a Hilma seria isolada, enfim, nunca teria viajado, entrado em contato com seus pares, isso não é verdade, ela tinha um contato intenso com seus pares. Achei bastante interessante essa biografia, peguei da biblioteca e tô com vontade de comprar para mim. Vou virar a câmera para vocês verem algumas imagens reproduzidas em cores. Tem uma tradução que saiu em 2022 para o inglês dessa biografia, só que eu vi uma discussão de que a tradutora tem uma nota em que ele explica isso, a tradutora eliminou partes da biografia e fez algumas mudanças substanciais no estilo, porque ela achou que era um estilo muito casual, que ela queria um estilo mais acadêmico, assim, para leitores de língua inglesa, enfim. Interessante que essa tradutora faz críticas à obra da Julia, né? Então parece que houve mudanças substanciais aí nessa tradução, fiquei até curiosa para ler. Mas então é isso, e eu vou virar a câmera aqui. Essa capa eu acho muito linda, né? Um autorretrato. Vou pegar as partes aqui que tem reproduções em cores. Dos cadernos, por exemplo. A série de pinturas é bastante conhecida. Olha que bonito. Opa. Uma questão que a autora não discute muito é a sexualidade da pintora, né? A pintora teve casos com muitas mulheres e a Julia discute não discutir isso, enfim, acha uma questão privada e alguns leitores podem achar que, do ponto de vista da representação, isso é uma falta dessa biografia, outros leitores podem achar que é uma coisa boa, que a autora não se deteve nessa questão. Isso, essas são as reproduções. Aqui tem a foto da autora. Opa. É isso. Recomendo essa biografia. Diógena, da autora judia-alemã Fanny Lewald, é um romance publicado em 1847.
Fanny publicou esse romance sob pseudônimo da Condessa Edna Haha, que é uma referência direta a uma escritora da época, muito famosa, que é a Condessa Ida Han Han. O que Fanny Leveld vai fazer aqui é uma sátira, não só a pessoa da Ida, como também a obra da Ida. Então, a Fanny se apropria de personagens de diversas obras da Ida, especialmente a obra Condessa Faustina, de 1840, para satirizar a aristocracia da época, os valores da época e principalmente a visão social da mulher, dessa classe social e dessa época. A personagem que dá título ao livro, Diógena, é uma descendente direta do filósofo Diógenes, que saía aí em busca do homem verdadeiro ou do homem honesto, né? Depende da tradução. Pois bem, a Diógena aqui é uma garota da aristocracia que vai sair em busca do amor verdadeiro, ou pelo menos do amor tal qual ela via nos romances da época e tal qual ela foi ensinada a esperar. E ela não vai encontrar esse amor, eu acho que não é um spoiler falar isso. Ela vai terminar esse livro louca procurando em vão aí pelo amor verdadeiro que ela nunca vai encontrar. E ela vai passar por diversos homens de diversas classes sociais e de diversos lugares, né? Ela vai desde da Alemanha até Estados Unidos e China. E desde homens da aristocracia até homens da burguesia. A Fanny Leveld pertencia à alta burguesia, né? E também indígenas, enfim. E não vai encontrar esse amor que foi ensinado à mulher para ela esperar, esse amor que seria a realização da mulher, a única coisa que a mulher devia buscar na época. Não vai encontrar porque essa ideia de amor é inconciliável com o que significa a realização de um ser humano, a realização de uma mulher. A ideia desse amor que era ensinado às mulheres da época era uma prisão e uma falsidade. Esse amor puro, esse amor genuíno, esse amor da mulher que se doa totalmente, a Diógena nunca vai encontrar. Essa obra, ela é uma sátira deliciosa e também com uma escrita, para a época, uma escrita bastante fluida, diferente da escrita da Ida Han Han, por exemplo, que era mais florida, enfim, então aqui é uma escrita mais fluida. Também gosto da comparação dos valores, né? A autora contrasta os valores da burguesia e o valor da aristocracia, a visão de mundo da aristocracia com relação ao amor, a visão do amor da burguesia, ela contrasta, e isso é interessante. Eu acho que quem se interessa por autoras e pela história da literatura vai gostar de ler esse livro. É isso, e até mais. Moral, a Descoberta do Bem e do Mal, livro do alemão Hanno Sauer, publicado em 2023, indicado ao prêmio dos melhores livros de não-ficção alemães de 2023, não ganhou o prêmio. O autor é alemão e professor de filosofia na Holanda. Aqui eles pretendem, como diz o subtítulo, traçar as origens da moralidade. Mas já na introdução ele diz que ele não fará um estudo propriamente histórico. O que ele vai fazer é, um tanto arbitrariamente, pontuar diferentes épocas desse processo que ele considera evolutivo da moral e pontuar essas épocas de acordo com temas que teriam sido a tônica da evolução da moral naquele momento. É um tanto arbitrária essa escolha, até porque não baseada em estudo histórico, enfim, também ele tenta dar um contorno universal a essa discussão da moral, mas no fundo o que ele analisa é a sociedade que ele chama de sociedade ocidental, que segundo ele, a sociedade ocidental são os países ricos, né? Então, por exemplo, ele exclui de sociedade ocidental a América Latina. E o que ele vem fazer é um estudo destituído de moral, ou do que nós concebemos como moral, porque ele vem analisar a questão sob o ponto de vista da teoria da evolução e a aplicação dessa teoria aos estudos da sociedade, né? Inicialmente ele diz que, embora muitas pessoas considerem que moralidade é concebida como comportamento cooperativo, né, conjunto de normas que induzem
a um comportamento cooperativo das pessoas entre si, que a moral não seria incompatível com a teoria da evolução nos termos biológicos, que na verdade nós, como espécie, somos seres morais e que isso é fruto da teoria da evolução e que, por exemplo, algumas de nossas instituições, como a pena de morte, teriam contribuído para que domesticássemos nossa espécie, matando os indivíduos que são menos cooperativos ou que têm tendências violentas. Estou repetindo as ideias do autor, tá? Então ele faz isso no início, né? E aí ele vem tratar da ideia de evolução cultural e vem dizer, tentar examinar por que o que ele chama de sociedade ocidental, os países ricos, seriam aí países mais bem-sucedidos. E o que ele chama de bem-sucedidos é bem-sucedidos economicamente. Então já há uma ligação implícita para ele aí entre evolução moral e sucesso econômico e científico de uma sociedade, tá? Para ele está ligado a isso. Isso porque teria havido uma evolução cultural que teria permitido que essa sociedade se desenvolvesse moralmente, economicamente e cientificamente, e tudo isso estaria interligado. E ele retraça essa evolução moral a instituições da religião cristã católica que teriam, aí nesse mundo que ele chama de ocidental, limitado relações familiares, por exemplo, limitado casamento entre membros de uma mesma família, o que teria induzido o ser humano a formar relações cooperativas não apenas dentro do núcleo familiar, mas também fora dele. Isso teria, segundo o autor, estou repetindo as ideias dele, tá, gente? Não concordo com essas ideias. Isso teria, segundo o autor, feito com que essa sociedade que ele chama de sociedade ocidental seja mais individualista, mais progressista e mais desenvolvida economicamente. Então, para ele, essas instituições católicas teriam tirado a família do centro da vida política, da vida social, dessas sociedades que ele diz desenvolvidas moralmente, e isso teria levado a esse desenvolvimento moral que está ligado ao desenvolvimento cultural, científico, econômico, está tudo ligado na cabeça dele. Gente, eu acho que já deu para perceber que eu não gostei do livro. Aliás, pior que isso, eu peguei uma birra do livro. Primeiro porque se pretende ser um estudo assim, muito extenso, né? A descoberta do bem e do mal de um tema que ultrapassa o espectro que o autor analisou, né? Um tema que também tem aspectos religiosos, aspectos culturais, aspectos filosóficos que ele não analisa aqui. Então ele foca nessa questão da teoria da evolução cultural. Segundo porque ele não submete a tese dele, a hipótese dele a um experimento, né? Ele já escolheu o objetivo que ele quer atingir, o que ele pensa, e aí todos os argumentos ele vai montando em torno desse objetivo. Argumentos contrários ele sequer aborda ou não aborda com transparência. Ele não cita muitas fontes, e as fontes que ele cita, ele não faz com transparência, no sentido de que ele cita como já está comprovado, segundo o experimento científico, blá, blá, blá. E não discute os métodos desse suposto experimento, nem teorias contrárias, nem críticas que são feitas a essas teorias que ele diz que já estão comprovadas. Exclui partes do globo, como por exemplo a América Latina, né, na qual essas instituições cristãs existem e são hoje em dia até mais fortes do que no mundo que ele considera mais civilizado. Simplesmente não cita essas regiões, me parece que ele não conhece muito sobre a América Latina de fato. E quando eu repito as ideias ele já vai ficando com uma birra. Outra questão é que enquanto no início ele até cita algumas fontes, né, dessa forma que eu considero não transparente, mas enfim, apenas cita, quando ele vai chegando no final, que é o tempo contemporâneo, nas questões ditas morais que ele quer discutir, aí é que ele chuta o balde mesmo, não cita mais nada, é a opinião dele mesmo, da cabeça dele, sobre as mais variadas questões, temas diferentes, que ele discute de forma um tanto não informada, de forma bem superficial. E ele acaba por reduzir o conceito de moral
quando a gente chega nesse final do livro, há discussões atuais nas redes sociais, as mais variadas, de diversos temas, né? Não só moral, estrito senso, mas também políticos, sociológicos, enfim. É isso que ele está chamando de moralidade. E deixa de discutir pontos de vista filosóficos, mesmo história da religião, isso ele nem passa por cima. E cita diversos nomes, né, de filósofos, inclusive, mas não realmente trabalha a teoria desses filósofos, e inclusive são filósofos que você poderia até dizer cujos pensamentos são incompatíveis entre si. Então ele pega ali uma frase do filósofo, encaixa no que ele quer, de uma forma um tanto retórica, para dar um peso àquilo que ele está dizendo, mas não realmente explora a ideia daquele filósofo. Enfim. Esses foram os meus problemas com relação ao livro, assim, e eu tô feliz que eu peguei na biblioteca, que eu não comprei, porque senão eu estaria brava comigo mesmo, por ter gasto dinheiro aí com esse livro que eu considero, assim, bastante ruim. E eu já deveria saber que eu não ia gostar desse livro, porque é um livro que tem uma proposta, assim, muito ampla, feita para um público em geral, e que é impossível que essa proposta realmente seja cumprida num livro desse tamanho, enfim. Mas tinha uma certa expectativa com esse livro que não foi cumprida. Eu considero que esse livro é tipo uma mexidão, tá? Uma mistura de vários ingredientes. Alguns desses ingredientes não são compatíveis entre si, e alguns ingredientes aí estão vencidos ou estragados. Então, cuidado ao começo do mexidão aí, porque eu, por exemplo, tive uma indigestão ao começo do mexidão. Mas alguns leitores, eles podem tratar esse livro como um buffet, né? Um buffet de vários petiscos. Você pega um petisco ali, não bota muita fé não, e aí depois vai procurar esse petisco em outro lugar, né? Sai desse buffet e vai para outro lugar se aprofundar nesse petisco. Mas se você tratar como uma refeição completa, vai ser uma refeição meio estranha, os ingredientes não combinam, aquela coisa. Ele não se compromete com o conceito de moral ao longo do livro, né? Ele adota várias perspectivas diferentes, mas uma perspectiva que ele repete muito é o conceito de moral como conjunto de regras que induzem a um comportamento cooperativo em uma sociedade, né? Regras e instituições. É complicado reduzir a moral a isso, porque pode haver sociedades altamente cooperativas, instituições que induzem cooperação e serem imorais ou amorais, né? A gente não precisa ir longe na história da Alemanha para perceber uma sociedade aí entre si cooperativa que cometeu os crimes da humanidade que cometeu. Então, esse conceito de moral é complicado, né? Outro ponto é que ele considera que essas regras, né, esse conjunto de regras que ele chama de moral, sofrem uma evolução no tempo, e ele entende essa evolução como uma evolução na qual as sociedades deixam para trás posturas que ele chama de conservadoras e assumem posturas que ele chama de progressistas. Porém, ele em nenhum momento define muito concretamente o que ele chama de conservador, nem o que ele chama de progressista, nem porque isso é um processo evolutivo, né? Ele vê muito positivamente o que ele chama de pessoas que têm uma psicologia e uma cognição individualista e aberta a pessoas de fora de seu grupo familiar, de seu grupo mais próximo, né? Ele também se utiliza dessa teoria de que haveria um grupo de pessoas psicologicamente programadas dessa forma, para formular essa teoria de evolução cultural, né, que a evolução cultural do que ele chama de Ocidente levou à formação de populações que são, sim, mais individualistas, mais abertas às pessoas de fora, né. Acho complicado, né, países aqui também são muito xenófobos, né, muito racistas, enfim, tudo depende do que você chama de pessoas de fora, né, do seu grupo. Gente, eu poderia ficar aqui eternamente tecendo críticas, porque ele aborda diferentes pontos que ele tenta costurar e vira esse mexidão, na minha opinião. E aí eu poderia abordar cada um desses pontos, mas já estou me sentindo com gastura de repetir essas ideias alto para você. De fato, realmente, eu não sei porque eu li esse livro até o final, eu poderia ter largado. Mas eu fiquei o tempo todo com uma certa esperança, assim, no final ele vai amarrar, não, ele vai fazer alguma coisa, mas não faz, é isso aí. Eu acho que o fato de ele se pautar tanto pela própria opinião, assim, pega alguns
alguns dados, algumas pesquisas que ele não apresenta de forma transparente, e aí forma toda uma teoria. Esse fato e o fato de que ele trata um tema que tem tantas perspectivas e ele trata de uma forma tão reduzida, né? Ele diminui o que a gente considera como moralidade, ou enfim, pontos de vista sobre os quais a moralidade pode ser vista e pontos de vista sobre os quais o percurso da humanidade e da ideia de moralidade na humanidade pode ser vista, enfim, ele diminui tudo isso. E essa ligação que ele faz entre sociedades moralmente mais evoluídas com sociedades mais ricas, isso pode ser complicado. E eu acho que ele não trata um tema tão importante, ou pelo menos tão caro a mim, ele não trata um tema tão importante com a dignidade que esse tema merece, tá? Ao menos um trabalho com fontes mais transparentes e mais completo teria sido mais agradável. E ele também não trata a própria posição dele com a dignidade que a posição dele merece, né? Quando ele simplesmente começa, principalmente na parte final do livro, aí, tira da própria cabeça opinião sobre todos os temas. É como se eu estivesse lendo, assim, o Twitter desse cara, sabe? Threads de Twitter infinitas, com as opiniões dele as mais variadas, que ele tira da própria cabeça. Sobre questões aí que são muito mais complexas, tem muito mais pontos de vista, enfim, do que ele descreve aqui. Então tive esses problemas aí com esse livro. Acho que eu não deveria ter continuado a ler. Continuei porque devo ser um tanto masoquista. Mas é isso. E continuo esse vlog aí com as outras leituras. No volume 2 das cartas da Catherine, em uma das cartas, tem uma receita de pão. Receita de pão da Catherine Mansfield. E aí... Ih, menina tá aqui brincando. E aí, eu quero fazer essa receita. Vamos fazer essa receita. Eu acho que eu vou colocar aqui, se eu tirar uma foto da receita, leva xarope dourado, não sei se é essa a tradução para português, que é um substituto para mel, tá? É quando você não pode pagar o mel, aí era o que você quer usar para quem não podia pagar, uma versão barata para adoçar. Eu vou usar mel. E também vou colocar uma pitada de sal. Essas são as diferenças nessa receita que eu vou colocar para vocês. Não foi uma unanimidade o pão não, tá? Mas eu gostei. Eu achei que tem me lembrou um pouco broa, sabe? Broa brasileira, me lembrou. Eu particularmente gostei. Achei que a textura esfarelou um pouco, mas foi isso. Gostei.
terminei Memorial do Memoricídio, uma antologia de escritoras brasileiras esquecidas. Nele nós temos verbetes de 40 escritoras, cada verbete escrito por uma pesquisadora, e essa antologia é organizada pela professora Constância Lima Duarte. Aqui é o volume 1 da antologia, então há um projeto de se continuar aí com essa antologia, que eu achei bastante bom. Tem escritoras aqui que já constavam naquela antologia organizada pela Editora Mulheres, né, pela Zaide Musart, a antologia de escritoras brasileiras do século XIX, mas tem outras que não constam daquela antologia. São diversas pesquisadoras envolvidas, e esse livro foi publicado ano passado, 2022, e a dedicatória é para a professora Zaide Musart, saudosa Zaide Musart. E na introdução, a Constância menciona também o grupo de pesquisa liderado pela Zaide, já em meados dos anos 80, voltado aí para o resgate dessas escritoras, que vai dar ensejo aí à criação da Editora Mulheres e a republicação de diversas obras, como, por exemplo, já no final da década de 90, início dos anos 2000, a Editora Mulheres publicou Júlia Lopes de Almeida, diversas obras de ficção da Júlia, publicou Maria Benedita Bormann, publicou diversas autoras aí do século XIX que constavam da antologia em 3 volumes de escritoras brasileiras do século XIX, publicou diversos coletâneas de artigos de pesquisa, enfim. Editora Mulheres foi assim, quem estudou esse tema das escritoras mulheres brasileiras, com certeza passou por algum livro da Editora Mulheres, passou por essa antologia, por coletâneas de artigos. Não tem como ter estudado esse tema focado no resgate de escritoras e não ter passado pela Editora Mulheres. Realmente teve um papel muito importante no meio editorial brasileiro, uma editora independente, com a coragem e a garra de pesquisar, de publicar esses trabalhos resgatados por pesquisadoras brasileiras, né? Um trabalho surgido aí num grupo de pesquisa da universidade, enfim. E aí a Constância, nesse livro publicado pela editora Luas, também uma editora independente mineira, vai aí dedicar essa obra e essa iniciativa, então, a professora Zaide Musart, né, editora Mulheres, acabou depois do falecimento da professora. E eu acho muito bom que, então, essa iniciativa essa retomada, né, de publicar esses trabalhos acadêmicos, essas pesquisas sobre escritoras brasileiras, isso seja continuado pela professora Constância. Esse livro aqui tem, então, 40 escritoras, elas são organizadas, os verbetes são organizados por ordem de nascimento, né, começa aqui com a Teresa Margarida da Silva Horta, que nasceu em 1711, e termina com a Maura Lopes Cansado, que nasceu em 1929. Cada verbete da escritora é feito por uma pesquisadora. Nós temos uma epígrafe, que é uma citação de alguma obra da escritora, um trecho biográfico, um comentário de obras, às vezes biografia, comentário de obras, enfim, citação de trecho de obras, de poema, a lista de livros da escritora e as fontes da pesquisa. E assim são todos os verbetes e a introdução da professora Constância. Eu acho que, para quem quer conhecer novas escritoras, se sentir estimulado a ler essas obras, enfim, esse livro é bem bacana, bem interessante. E estou esperando aí os próximos volumes dessa antologia. É isso, e até mais. Tchau. Ela adora esse livro. Ela não pode ver esse livro na estante, que ela pega, começa a fazer barulhinho, gritar pra pegar o livro. Esse é o livro da topeira com cocô na cabeça, não sei se vocês lembram, falei no vlog anterior. E aqui, na verdade, um livro novo que eu não mostrei, né? Essa aqui é uma autora de livros infantis muito famosa, já morreu, né? A holandesa, e aqui são os personagens, a menininha e o menininho, e a Janneke, e a Janneke é a menininha. Olha o que eu posso fazer. E aí tem várias atividades, né? Aqui tem a ilustração deles no balanço, aí tem um texto relacionado a isso, tocando um tamborzinho, jogando futebol, e assim vai. A imagem e desenhando, e o texto, pequeno texto das crianças fazendo a atividade. Vou passar aqui, são várias atividades de criança. Eu acho essa ilustração muito linda. Ela era uma autora do século XX, aqui no final, lendo.
terminei o 5º e último volume da coletânea de cartas da Katherine Mansfield. Esse 5º volume foi publicado em 2008, né, bastante tempo depois do 4º volume, e ele vem tratar do último ano de vida da Katherine. Então a gente está no final de 2022 e 2023. Ela inicialmente vai para a França para empreender um tratamento, hoje não comprovado, de raio-x contra a tuberculose, né? Então ela vai fazer esse tratamento aí com um médico russo, fica em Paris e é um tratamento muito caro, então é um período em que ela trabalha muito, né? Publica muitas histórias para ganhar dinheiro para poder pagar esse tratamento. A família, obviamente, não ajuda. O marido também não. É engraçado, tem até uma carta que ela escreve pra amiga dela e fala que pagou o médico, né? Sei lá, 200 libras, sei lá, não lembro mais. 200 libras, e aí fala pro marido, o marido tá saindo lá da consultório com ela, e fala pra ela, ela fala, eu já paguei, viu? Não precisa pagar, não paguei o médico. Aí o marido fala pra ela, pode deixar que eu pago o táxi. Aí chega no táxi no final da corrida, o cara, você pode me... Vira pra Katherine, você pode me emprestar uns 10 libras aí pra completar o táxi? Cara, esse marido da Katherine só dava a bola fora, impressionante. Mas tá, voltando, então ela trabalha muito, tem esse período de desgaste mesmo, de estresse pra poder pagar esse tratamento que a gente sabe que não vai dar certo, tá? E é bem doído ler isso. E ela tem esperança de que dê certo. O tratamento deixa ela muito mal, né? E também toda essa situação, ela tá vivendo em Paris, ela não necessariamente gosta de viver lá, ela queria viver no campo. O clima é muito instável também, a saúde dela realmente piora e tá vivendo num hotel, ela queria mais privacidade, enfim. No final do tratamento, ela tava tão mal pelo tratamento que ao final ela tem essa impressão que ela melhorou, né? Porque parou de fazer esse tratamento louco aí. Mas depois tem uma piora novamente, tá? A família dela também não ajuda, o pai não ajuda ela a pagar, porque o pai tinha essa rixa, assim, como ela era casada, o pai achava, não, o marido tem que pagar por ela, é um absurdo. O pai dela pagava uma mesada e queria até parar de pagar essa mesada pra ela. E o marido da Katherine também não queria pagar nada pra ela. Então ela ficava nessa sinuca de bico, assim. E é engraçado que depois que a Katherine morreu, o pai dela repetia, toda oportunidade ele repetia, não, mas eu sempre ajudei ela, sempre que ela pedia, eu dava dinheiro pra ela, blá blá blá. Não era isso, tá? Eu queria deixar de dar o dinheiro porque achava que o marido tinha que pagar, e o marido dela tinha uma rixa com o pai dela, e uma situação complicada. A grande questão é que mesmo as pessoas que conviveram com esse marido da Katherine achavam o cara um porre. E, assim, ninguém entende por que a Katherine Mansfield gostava desse cara, assim, por que casou com esse cara, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por quê? Ela tava com esse cara, porque ele foi uma pedra no sapato dela. E é engraçado que ela deixou, né, a obra dela para ele, né, administrar, mas com um pedido de que ele destruísse o máximo possível, não deixasse rastros do processo dela. E ele fez o contrário, né? Tudo que ele podia, ele publicou. Ele só destruiu, assim, as coisas muito mais íntimas. Por exemplo, nesse volume de cartas, faltam cartas relativas à questão de que ele estava tendo casos com outras mulheres e a reação dela a isso, enfim, faltam essas cartas foram destruídas, enfim. Mas a maior parte ele publicou contra a vontade dela, mas aí tem essa discussão moral, né? Para nós, leitores, é ótimo, né? A gente tem 5 volumes de cartas, diários, o que ficou conhecido como diário, na verdade são cadernos, que ele editou, né? Mas enfim, ele publicou o máximo possível, e no diário dele, é engraçado, ele já estava casado com outra mulher, aí ele comprou uma casa, e no diário dele ele escreveu, essa casa aqui foi Katherine que comprou pra gente, porque, né, foi com o dinheiro das publicações que ele fez dela. Mas enfim, tô viajando na maionese aqui pra dizer que esse cara é um trash, né? Mas mulher inteligente casada com um cara trash é tipo, né, clássico, né? Clássico. A gente não entende, mas isso acontece. Voltando aqui, então ela tá em Paris, esse tratamento não vai dar certo, tá? Ela vai pra Inglaterra encontrar com o pai até fala, aqui também tem um radiologista, faz esse tratamento aqui, mas era um cara que ela não considerava que era tão bom, aí ela faz uma sessão com o cara e fala, não, esse cara não tem a mãe, eu vou voltar pro médico de Paris pra continuar com a radiação. Volta, mas na verdade ela já tá querendo ir pra uma comunidade, que é ali perto de Paris, em Fontainebleau, meio, enfim, esotérico, acho que esotérico não seria a palavra, mas é isso, assim.
esotérica e fazer esse que ela chama de um tratamento holístico, que seria não só o tratamento do corpo dela, mas o que ela achava principal, que é o tratamento do espírito dela, né? Ela queria alcançar um estado de pureza e um estado que ela considera que seja na vida, né? Embrenhado na vida. Então ela vai para essa comunidade do Gurdjieff, nem sei se estou pronunciando certo, é bem famoso assim. E lá ela permanece os últimos 6 meses da vida dela, muito feliz. Não escreve mais, parou de escrever, parou de ler também, não tem mais interesse. Tá focada nessa vida, assim, de atividades concretas, né? De cortar cebola, de cozinhar, de fazer trabalho manual e de participar dessa vida na comunidade. E ela tá muito feliz lá. E pelo caminho das cartas, especialmente no volume anterior, né, a gente vê que ela estava nessa busca espiritual de transcendência à condição dela, que era ao mesmo tempo um embrenhamento na condição dela, na aceitação de que assim ela é. E ao mesmo tempo que ela está em busca disso, naturalmente querendo ser curada, né? Assim, que ela chama de que a doença dela, o corpo dela é uma prisão e ela queria sair dessa prisão, enfim. Não conseguiu por meio da medicina tradicional, então decidiu sair dessa prisão por meio de uma busca espiritual. E pelas cartas dela, pelo menos, ela parecia muito feliz com isso. Mas morreu em janeiro de 1923, né? Fez 100 anos agora. E é isso. Eu acho muito... ao ler essas cartas, né, ainda ver a esperança dela e como ela amava a vida, né, e como ela via a vida como uma coisa integral, né, assim, se eu não me curar espiritualmente, a minha arte não vai valer aquilo que eu acho que ela tem que valer. Para ela estava tudo ligado, né, a escrita, o espírito e o corpo, enfim, tô até arrepiando aqui. Mas é isso, terminei de ler, tô até um pouco órfã desse projeto, né, agora eu não tenho mais as cartas para ler, e vamos ver aí que eu vou... Qual é o meu próximo projeto? Vou mostrar aqui as próximas leituras, então. É isso. A leitura que eu já comecei pro Jane Austen de July, Jane Austen em julho, né? Eu tinha planejado ler aquela biografia que eu falei alguns vlogs atrás, acho que no vlog passado, que é a biografia da Jane Austen pela Claire Tomalin. Acabei lendo no junho biográfico, então para julho eu até tive vontade de reler essas cartas, porque eu achei que havia um conflito entre a imagem que a Claire criou da Jane Austen e o que a gente pode ler delas nesse material aqui, né? Então, por isso eu queria reler. Tô lendo essa coletânea. E peguei esse livro na biblioteca aqui. É um romance contemporâneo sueco, essa é a tradução. A tradução saiu agora em 2023, Uma Boa Mulher. Essa é a autora sueca. E o livro original também é recente, de 2021. É isso. Essas são minhas leituras atuais. Tchau.